Bem-vindo ao programa Vida com Deus. Muito obrigado por você nos assistir, obrigado por você nos seguir nas redes sociais. Hoje nós teremos louvor, adoração, uma palavra abençoada para a sua vida. Não perde, hein? Dá tempo, já liga lá para os seus amigos, seus familiares, né? Já posta na internet e que Deus abençoe você. Vamos curtir? Vamos de louvor? Tira os medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estava pensando hoje, agora de manhã, sobre a bênção do perder. Parece meio antagônico no primeiro momento. Como assim perder e bênção? São duas palavras completamente diferentes. Jesus, quando ele falou sobre darmos a outra face, sobre caminharmos uma milha a mais, sobre deixarmos levar a nossa capa também, algumas pessoas dizem, não, isso aí na verdade não era literal, Jesus não estava querendo dizer muito bem isso. A gente tem muita dificuldade com perder, a gente tem muita dificuldade com tomar o prejuízo, né? Será que em vários momentos da nossa vida, por amor, nós vamos precisar fazer isso? Quer ver um exemplo? Uma coisa que está me incomodando demais, nesse período pré-eleição, muitas pessoas estão deixando de ser amigas por debates acalorados, emotivos, apaixonados pelas propostas do seu candidato, e a pessoa nunca quer perder uma discussão. Então começa, eu às vezes observo nas redes sociais as discussões e ninguém quer perder, ninguém quer ficar por baixo. Eu perco o amigo, mas eu não perco a discussão. Eu sou amigo daquela pessoa há 15 anos, mas como ele pensa diferente de mim, então eu vou ganhar a discussão e perder o amigo. Mas Jesus nos ensina, queridos, a nós tomarmos o prejuízo por amor. Por amor nós tomarmos o prejuízo. Às vezes um casal dentro de casa, cada um com sua visão, não estão conseguindo se entender e começam a discutir e ninguém quer perder a discussão e perde o relacionamento, perde o amor entre o casal, porque não quer perder a discussão. Quer ver uma outra coisa, sabe? Durante a nossa vida, queridos, vão ter pessoas que vão nos tratar mal. Pessoas talvez no trabalho, na família. A gente tem tanta dificuldade de dar a outra face, de deixar a pessoa vencer, sabe? A gente sempre quer ganhar a discussão, a gente sempre quer estar por cima, a gente quer sempre ter a última palavra, quando Jesus, na verdade, quer que nós deixemos. Deixa a pessoa ganhar a discussão. Se a pessoa fale mal de você, então não bata com a mesma moeda, sabe? Não pague com a mesma moeda, não bata com a mesma força, perca. Se a pessoa fala mal de você, fale bem da pessoa. Se fizeram algo que você não gostou, vai lá e faz o que a pessoa gostaria que fosse feito com ela. Perca, tome o prejuízo por amor. Eu creio que essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da verdadeira religião.
não é você simplesmente frequentar muito a igreja. A essência da religião é você agir como Jesus agiria. Quando maltrataram Jesus, quando caluniaram Jesus, quando fizeram tudo o que fizeram com ele, a resposta dele era sempre o amor. Que Deus abençoe vocês, reflitam sobre essa palavra, tome o prejuízo por amor. Jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestidos de glória e poder. Amo o Senhor. Fortaleça os que estavam para morrer e não contamine as suas vestes. Hoje é a nossa quinta ministração sobre esse estudo escatológico que estamos fazendo. Falaremos hoje sobre a igreja de Sardes, que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 em diante. Acompanhem comigo. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, pois verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Que carta forte é essa, né? Isso é porque a gente ainda não leu tudo. Jesus estava corrigindo essa igreja porque Jesus amava a igreja em Sardes. E a palavra do Senhor diz que ele corrige a todos quantos ama. Pois bem,
Falando um pouquinho sobre essa cidade de Sardes, ela era uma cidade muito rica e foi governada por aquele homem que acho que todos nós já ouvimos falar, Midas. Talvez você achou que aquele onde ele tocava virava ouro. Realmente, isso é uma lenda, claro, mas isso faz uma alusão realmente à riqueza que esse governante de Sardes, chamado Midas, ele tinha. Então, essa lenda que foi criada foi baseada realmente na sua grande riqueza e aquela cidade que tinha muitos tesouros de ouro. Aquela cidade hoje em dia se chama Sarte e está na Turquia. É uma cidade pequena e grave isso porque lá no final a gente vai retomar. Essa cidade era muito famosa por seu poderio militar. Então daqui a pouco a gente fala a importância de se ter essa informação. Quando Jesus começa se apresentando sobre eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele estava mostrando a onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência e aquele que estava em todas as 7 igrejas, ou seja, ele estava em todos os lugares e a cada igreja ele ministrava de uma maneira diferente, porém sendo o mesmo Deus. Nós entendemos que essa é uma maneira de nós enxergarmos esses 7 Espíritos de Deus. As 7 estrelas, nós entendemos que são as 7 igrejas. E nesta carta ele fala a mesma coisa que falou em todas as outras. Eu conheço as suas obras. Agora, algo muito doloroso que aquela igreja ouviu do Senhor é que eu sei de tudo que você faz. Eu conheço as suas obras, só que tem um grande problema. As suas obras não são íntegras. Eu verifiquei que as suas obras talvez sejam muitas, mas elas não são íntegras perante o meu Deus. Isso nos mostra que simplesmente fazer por fazer não tem muito sentido, porque você pode fazer 1000 coisas para o Senhor, mas se elas não forem íntegras, isso não vai passar despercebido aos olhos do nosso Senhor Jesus. E eu fiquei pensando o que faz algumas obras não serem íntegras. Podem ser as motivações erradas, ou a vontade de querer pegar um pouquinho de glória para si, querer apenas o reconhecimento humano, o dinheiro, a fama, os aplausos, a posição social, enfim, tudo que talvez, num olhar humano, fazer a obra de Deus em larga escala possa trazer para alguém. Mas, na verdade, nada disso importa. Lá em Mateus 7, 22 e 23, nós vemos aquele exemplo onde pessoas se apresentam perante Jesus dizendo: Jesus, eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus diz: na verdade, eu nunca conheci você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante, Jesus fala sobre o julgamento que as nossas obras um dia passarão no tribunal de Cristo. E tudo aquilo que nós fizemos pelo Senhor será avaliado pelo fogo do juízo de Jesus. Em outro momento podemos falar melhor sobre isso. Jesus também diz para aquela igreja que ela tinha fama de estar viva, mas na verdade ela estava morta. Isso significa que aos olhos do mundo aquela igreja estava bombando. Nos dias de hoje é como se fosse a igreja do momento, a que está nas redes sociais, a que tem mais visualizações, a igreja que tem o melhor louvor da cidade, a igreja que tem mais membros, que tem dinheiro para fazer várias obras que quiser. Ou seja, era uma igreja que aos olhos do mundo estava bombando, uma igreja que tinha fama de que estava viva, mas lá no fundo Jesus disse: na verdade você, igreja, está morta. Que coisa triste isso. Isso nos mostra que os olhos de Jesus sobre uma igreja podem ser muito diferentes dos olhos do povo, dos olhos dos homens. Fazer aquilo que agrada a homens não significa que nós estamos agradando a Deus. Nós precisamos, aplicando para nós, de discernimento para entender o que uma igreja realmente precisa fazer para agradar primeiramente a Deus, porque a palavra do Senhor diz: importa agradar primeiramente a Deus do que a homens. Não adianta nada as igrejas sempre pensarem em fazer algo espetacular para atrair multidões. Não que as multidões sejam erradas, que as multidões ouçam a palavra de Deus, se convertam e façam parte da igreja de Jesus, é claro. Mas às vezes nós vemos muitas pessoas que se preocupam apenas com a quantidade e não se preocupam se o que estão fazendo está no centro da vontade do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude. Aqui no versículo 2, a palavra diz ainda: fique vigiando e fortaleça o que estava para morrer. Existem 3 tipos de pessoas nessa igreja de Sardes e em muitas igrejas hoje na nossa geração também. Aqueles que não se contaminaram, aqueles que já morreram espiritualmente e aqueles que estão quase morrendo. Nós precisamos, obviamente, ser aqueles que não se contaminaram com o pecado. Porque, infelizmente, muitas igrejas estão cheias de muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão mortas espiritualmente.
E tem aqueles que estão na beira de morrer porque estão focando no pecado das outras pessoas, focando talvez em lideranças que não façam aquilo que Jesus manda fazer, estão focando nas dificuldades e estão ali na beira da morte. Então aqueles que não se contaminaram precisam ser os instrumentos de Deus para não deixar essas pessoas morrerem espiritualmente. Isso é uma prioridade para o Senhor Jesus, o dono da igreja. Ele continua dizendo o seguinte: lembre-se, não se esqueça, você precisa se lembrar. Versículo 3, lembre-se do que você recebeu. Nós vemos então que a igreja de Sardes começou bem. No começo, talvez eles fizeram as obras certinhas, começaram fazendo tudo bem, agradando ao Senhor, mas no meio do caminho, a fama de ser a super igreja os alcançou. Eles estavam numa cidade rica, talvez fosse uma igreja que não tinha tanta perseguição quanto as outras igrejas, e isso foi subindo a cabeça, provavelmente, daquela igreja, e eles se esqueceram lá do primeiro amor, se esqueceram lá do início. Essa era uma igreja que começou bem, mas terminou mal. Jesus disse para eles se arrependerem, para eles consertarem e lembrarem-se lá do começo como foi a vida deles. Jesus também continua no versículo 3 dizendo o seguinte: vigie, porque se você não vigiar, eu virei como ladrão e de modo nenhum você saberá que hora virei contra você. Aí você pode pensar, isso que Jesus falou para aquela igreja é o que em outras partes da Bíblia também Jesus disse, que ele viria, né? A volta dele seria, a gente não esperaria, seria como a vinda de um ladrão, fazendo uma analogia, mas na verdade esse momento que Jesus está falando para a igreja vigiar, não, ele está falando sobre a volta dele, ele está falando sobre o juízo que ele traria caso aquela igreja não se arrependesse. Então na verdade Jesus estava dizendo, vigie, conserte o que tem que consertar, porque senão eu virei até você, trarei o juízo e você não vai nem saber de onde veio todo aquele juízo. Muitas vezes, irmãos, a gente diz que é Satanás se levantando contra nós, porque é o que ele geralmente sempre faz, mas em determinados momentos é o próprio Senhor Jesus trazendo correção e disciplina sobre a nossa vida. Se você lembrar, tem um determinado momento na Bíblia que ele chama de Nabucodonosor de meu servo, ou seja, ele usou Nabucodonosor para trazer juízo e trazer correção ao povo de Israel. Aqui no versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: você tem em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Isso traz um pouco de tristeza ao nosso... um pouco não, na verdade, muito de tristeza ao nosso coração, porque Jesus disse que as pessoas que não se contaminaram eram poucas. Nós não temos, obviamente, queridos, ideia de quantas pessoas dentro das igrejas realmente são discípulos e fiéis a Cristo. Nenhum pastor, nenhum líder jamais pode dizer certamente quem são no dedo, porque nós não sondamos os corações. A Bíblia diz que somente Jesus sonda as mentes e os corações. Mas nesse caso de Sardes, Jesus diz, são poucos. Poucos os que não contaminaram suas vestes, ou seja, nesse caso de Sardes, a maioria das pessoas se entregaram aos pecados e tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Que coisa triste isso! A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mateus 5:8 diz que os limpos de coração verão a Deus. Então, não contaminar as suas vestes com as coisas que desagradam a Deus não é uma possibilidade, é uma necessidade. Para ser igreja, tem que ter santidade. Não existe igreja do Senhor Jesus sem santidade. A santidade é o que nos habilita a estarmos na presença do Senhor. Aqui no versículo 5 ele diz que o vencedor, ou seja, aquele que vencer todas essas coisas, ele estaria vestido de branco e de modo nenhum teria o seu nome apagado no livro da vida. Lembra que eu falei lá no início sobre lembrarmos porque era importante aquela informação que a cidade de Sardes era uma cidade com poderio militar? Quando Jesus faz essa alusão, talvez as pessoas que ouviram ali já entenderam logo de cara, nós temos que entender um pouco a cultura. Se você lembrar na época das vitórias do Império Romano, geralmente um guerreiro, quando ele ia de Roma, ia guerrear ali com aquela roupa bem característica de guerra, né? Aquela roupa vermelha, com armadura por cima, mas quando ele vinha vitorioso e entrava em Roma, geralmente era com uma roupa branca, porque aquela roupa branca simbolizava vitória. E aí Jesus vem e diz o seguinte, a verdadeira veste branca não são essas vitórias militares, não são essas vitórias do mundo. O verdadeiro vencedor, este sim, andará vestido de branco comigo. Então Jesus estava mostrando que a verdadeira vitória não era vencer as guerras do mundo, mas a verdadeira vitória era vencer o pecado, era estar na presença do Senhor constantemente. Esse sim era o verdadeiro vencedor. Outra alusão aquele momento de poderio militar, quando Jesus disse que jamais riscaria o nome do livro da vida, tinha algo muito especial acontecendo naquela época. Todo comandante, quando ele ia para a guerra, naquela época não tinha tecnologia no sentido de informática, obviamente, então o nome dos militares era escrito no livro.
E quando esses militares iam morrendo nas batalhas, o comandante, ao voltar para a cidade, riscava o nome daqueles que tinham morrido no meio do caminho, nas batalhas. E quando ele chegava na cidade, ele começava a ler no livro da vida o nome daqueles que estavam vivos. Aqueles que tinham morrido, o nome tinha sido riscado e então não era nem citado. Jesus então usa esse costume da época para dizer o seguinte: aqueles que vencerem, eu jamais riscarei o nome do livro da vida. Podem até ter sido mortos, podem até ter sido martirizados, perseguidos e tirados do livro da vida dos homens, mas no meu livro da vida, eu de modo algum riscarei o seu nome, porque este venceu, rejeitou o pecado e viveu uma vida para me agradar. Jesus termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem muita gente por aí que apenas escuta, mas não ouve de verdade. Lá em Tiago 1, 22 e 25, a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser não apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Simplesmente ouvir por ouvir não faz muita diferença. Agora, ouvir a palavra, colocá-la em prática, isso vai gerar fé em nosso coração. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus manda a igreja de Sardes se arrepender, vigiar, fortalecer-se e não se contaminar. Essa mesma recomendação vale para nós hoje, Igreja do Senhor do século 21. É o que Jesus espera de nós. Não contaminemos as nossas vestes e fortaleçamos aqueles que estavam para morrer. Deus abençoe! Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto, tu és o Deus que me vê no secreto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos em mais uma ação de entrega de cestas básicas, juntamente com a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós queremos agradecer a todos que puderam ajudar. Nessa ação estamos conseguindo levar 40 cestas básicas. Estamos levando também roupas que foram doadas por outro parceiro. Estamos levando a Bíblia, material, literatura bíblica. Então nós queremos agradecer a você que pôde nos ajudar. Quero dizer para você, não pare. Tudo que chegar para a gente em ajuda, em doação, vai ser imediatamente revertido para quem precisa. É um sentimento de gratidão a Deus pela tua vida,
pela tua oferta, pela tua dedicação. E com certeza, essas famílias, elas vão agradecer a Deus pelo teu esforço, pela tua oferta, porque não vai faltar o pão de cada dia através da tua doação. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, e que em tudo Deus seja glorificado. E vamos ficar só nessa não. Não, nem pensar. Nós vamos continuar com outras mais. Então é importante que você continue na doação, você que já doou e você que não doou, Vamos doar. vamos doar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me és real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor.
teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, o teu amor me libertou. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Nós queremos te agradecer por você nos acompanhar, por você nos seguir e não esquece de compartilhar e nos seguir lá nas redes sociais, YouTube, Facebook, no Instagram. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um programa. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que nos assistem, daqueles que nos seguem. Que o Senhor entre com uma providência especial, Senhor. Aqueles que precisam de cura, leva a cura, Senhor, em nome de Jesus. E que esse programa, Senhor, possa alcançar mais e mais vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa.